Olá, eu sou a professora Eve. Juntamente com a professora Elissa estamos desenvolvendo a eletiva de Direito e Cidadania através da elaboração de jornal estudantil. Um jornal como recurso didático possibilita o trabalho com diversos textos, além de despertar nos alunos habilidades como pesquisar, produzir, criar, criticar, interpretar, discernir, corrigir, dentre outras. Etapas da eletiva. Decisão dos editoriais, esportes, curiosidades, cronograma das atividades escolares. Anúncios e propaganda dos comércios e comerciantes do bairro. Elaboração do jornal. Live com entrevista. Elaboração do jornal. Pesquisa em campo realizada pelos alunos Max Nezeiro e Giovanni Dias. Charge realizada pelo aluno João Firmino. Pesquisa realizada pelo aluno Leandro Limes. Live realizada pelo aluno Max Nezeiro. Que é o Max? Opa, A gente tá boa? Como é que tá? tá bom, tá bom. Tô conseguindo escutar Que sim. bom. Que bom, que bom. Vamos lá. Você que manda, Max. Você que vai pilotando aí. Deixa eu arrumar aqui. Colocar o carregadorzinho aqui pra coisa não sumir, não apagar. Pronto, tá carregando aí. Vamos lá, Max. Você que pilota aí. Me pergunte qualquer coisa. Primeiramente, eu gostaria de se apresentar, certo? Sou aluno do educador Paulo Freire, em Osasco, e do 9º ano D. Me chamo Max, certo? E hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Fred. Vai ser um papo bem legal também, para vocês aí tirarem dúvidas sobre essa pandemia, né? A ansiedade. E é isso, eu só gostaria de falar isso. Se você pudesse apresentar agora, doutor. Então vamos lá, Max. Meu nome é Fred Beno Turma, eu sou psiquiatra, aqui eu atendo aqui em Osasco, né? E esse tema é um tema muito interessante, aliás, me permita a liberdade aí. Quem estiver assistindo, divulgue, compartilhe, façam perguntas aí que a gente vai respondendo, que é um tema super atualizado aí, a questão da ansiedade, quadro de depressão, aí com esse Covid, né? O Covid, essa pandemia, quebrou um mecanismo universal onde abriu novos casos de ansiedade e depressão em pessoas que já tinham uma tendência e faltava algum gatilho. Então, muito comum, a curva de incidência de novos casos de depressão e ansiedade aumentaram muito. E alguns pacientes que já vinham tratando com a gente depressão, ansiedade, com a pandemia, acabaram tendo uma piora do quadro. Alguns conseguiram se estabilizar, mas muitos houve um quadro de piora, né? Uma vez que a gente tem a questão da própria doença em si, a doença propriamente dita, quem não teve algum conhecido que pegou Covid, ou infelizmente quem está assistindo, se não teve algum parente que teve que ser internado, ou infelizmente faleceu, ou algum conhecido próximo que acabou falecendo. Então é um problema que bateu na nossa porta. Então, no primeiro item, é o medo da doença propriamente dita, de você ter ela já cara a cara com ela, isso quem já não pegou Covid, né? Imagino que quem esteja assistindo, alguns até já tiveram. E tirando a parte da doença propriamente dita, o campo biológico, vamos entrar no campo social. Então, muitos pacientes perderam emprego, tiveram redução de jornada de trabalho, houve uma queda do teto, do padrão de vida. Isso aí mexe muito com a programação financeira da pessoa, programas de demissão em massas, né? Então, houve essa estabilidade também, e na área do ensino também, porque até então a gente tinha um padrão, não que aula online não existisse, sempre existiu EAD, aula online, não é uma novidade, mas o fato do confinamento
né? O fato de a gente ficar preso aí dentro de casa pela questão epidemiológica acabou mudando um pouco a nossa cabeça, tá? A curiosidade do nosso do ser humano, como Fica à vontade. como esse confinamento mexe com a gente. Imagina que na nossa evolução biológica, nós somos Homo sapiens, a versão 2.0 desse momento. Uma vez que a evolução vai continuando, talvez daqui 100, 200, 300 mil anos, a gente não vai ter tanto essa fisionomia. Pode ser que altere nossos olhos, tamanho do crânio, braço, perna. Nós somos um ser em evolução. Mas a gente está na nossa versão mais moderna, 2.0, que chegou já há 200, 100 mil anos atrás. Então, o ser humano, naquela época, tinha o padrão nômade, que era caçador, coletor. Então, eles sempre iam através de locais, espaços geográficos, onde pudesse encontrar alimento e sustento. Aí, há mais ou menos 15, 20 mil anos atrás, veio a Revolução Agrícola, onde o homem começou a desenvolver a agricultura. E aí, quando o homem desenvolveu a agricultura, Max, ele começou a ficar fixo em algum canto. Né? Começou a ficar fixo e desenvolver as cidades, e toda a civilização já em pontos fixos. Aí você pode perguntar, Fred, então a gente já está acostumado, a gente já tem um organismo biológico acostumado a ficar preso. Afinal, desde 20 mil anos atrás, a gente já fica fixo em algum ponto. Mas, Max, curiosamente, o ser humano não está preparado para ficar fixo. Por mais que essa evolução aconteceu há 20 mil anos atrás, com a agricultura, a gente ficar sedentário, fixo em alguns pontos, o nosso cérebro humano, que a gente está falando de milhões de anos de evolução, vamos supor que o nosso corpo, nossa última versão, nossa primeira versão de um símio que resolveu descer da árvore e pegar o alimento na terra, a gente está falando mais de 100, 200 milhões de anos atrás. Essa nossa última versão de 20 mil anos, se fosse um dia de 24 horas, a nossa versão agora seria os últimos segundos do dia. Então, na verdade, a gente tem um cérebro que não está preparado muito para ficar confinado, preso. Tanto, Max, que você pode ver qual a principal penitência jurídica, judicial hoje no mundo. Tirando alguns países que são aceita a pena de morte. Mas tirando esses daí, qual a máxima penitência que um ser pode ser submetido hoje no campo judicial? Ficar preso. Fica preso. Entendeu? Se depois funciona ou não a cadeia, se reabilita, é outra história, aí não é a questão nossa. A questão nossa é que, olha só, o nosso cérebro não está preparado a ficar preso. E, de repente, de uma hora para outra, isso aí foi de uma hora para outra mesmo. Não houve uma questão de adaptabilidade, adaptação, de ter as restrições gradativas, e aí a gente ter o confinamento. Não, foi coisa de uma semana para outra, todo mundo preso dentro de casa. E ainda que tivesse uma preparação para a gente se acostumar a estar preso de casa, a gente não tem estudos que comprovem que a gente estaria melhor com uma preparação. Ah, Fred, mas faz testes em astronautas, em pessoal que vai para nave espacial, que fica lá no espaço, mas aí são algumas pessoas seletivas, com perfil psicológico preparado, eles conseguem ficar enclausurados lá na cápsula lá durante meses, nessas estações orbitais. Agora nós, o pacato cidadão aí que está no dia a dia, na correria, você bota preso dentro de casa, o cérebro não está acostumado. Então o cérebro começa a ter esse cérebro antigo, esse cérebro antropológico, que a gente carrega essas características dos nossos seres antepassados, aí, nas nossas evoluções prévias, australopitecos, Neandertal, Cro-Magno, Neandertal, e todas essas famílias aí dos nossos antecedentes, o nosso cérebro ainda carrega essa parte primitiva de não estar preparado. E aí começa quadros de ansiedade, preocupação, desespero. A gente vê muito, Max, uma queda no desempenho acadêmico, escolar, porque os pedagogos eles estão tendo dificuldade porque o sistema online que o paciente, o estudante, o paciente que é a forma de falar que o estudante fica lá, porque assim, no começo, para o estudante, legal, tem uma comodidade, fico em casa, posso dormir um pouquinho até mais tarde, não tenho que sair da cama no frio. No começo, eu vejo, conversando com alguns psicopedagogos,
eles até falaram que no começo houve uma certa adesão de estar pela comodidade, não ter que pegar ônibus, ter que sair, pegar condição. Mas depois houve uma queda de performance, porque perdeu-se a interação social, a interação indivíduo, meio social. E aí, o que a gente está vendo, Max? Uma queda no desempenho escolar. O sistema online, ao longo dessa pandemia, provou que esse sistema, e esse é o grande desafio dos pedagogos, ver um sistema de ensino online que motiva o aluno. Que hoje, o que a gente vê? Muitos alunos extremamente desmotivados em ficar 5 horas, 4 horas na frente de um celular ou de um computador assistindo aula, sem interação humana. Então, está havendo muita perda. Além do nível estar caindo pelo baixo desempenho que esse sistema provou que a longo prazo é um sistema que tem que ser reavaliado, os psicopedagogos eles vão ter que fazer alguma mágica para tornar mais atrativa, ao ponto de a gente ver os alunos quererem aula, quererem ter essa interação social, voltar à sala de aula, assistir a aula e ter o contato com o colega, ter o recreio para jogar bola, brincar. Então, isso aí faz parte de um sistema social que motiva o aluno. Agora, o aluno liga o celular, está frio, a aula já está enfadonha, já está uma aula chata. Entenda, eu não estou culpando os professores. Para eles está difícil. Entenda, da parte pedagógica, eles mesmos, se a gente conversar com professores, eles estão tendo dificuldade de como criar uma aula que motive sendo online, uma vez que o sistema já está saturado, entendeu? Só uma coisa, a minha câmera que está torta, perguntar para quem tá porque a minha que entrada está do torta ou a celular sua? é a minha. A entrada tá. do fone do celular, ela é de lado, entendeu? Aí eu tive que deixar ela de lado. Não, tudo bem. Não, tudo bem. É que eu vi lá, eu achei que fosse assim. Então, o grande desafio, Max, que eu estou vendo para os professores também, não é só o aluno que está desmotivado. Não é um aluno que está só desmotivado. Os professores eles estão tendo dificuldade, eles estão fazendo malabarismo de como criar uma aula que cative o estudante, que dê motivação para ele ficar uma manhã toda assistindo em um computador, em um celular, sem essa interação humana. Então, esse é o grande desafio que a gente está vendo não está tendo bons resultados. A perda do desempenho tá tendo uma queda muito grande. Tá tendo uma queda muito grande. Então, que nem nós havíamos dito, não é que o ensino online nunca existiu, o EAD sempre existiu, mas não num caso de confinamento onde você não tem mais a interação social, você não encontra mais o professor, não senta mais na sala de aula, no intervalo não brinca com os amigos. Isso aí são coisas sociais que faz parte do contexto educação. Não só a matéria propriamente dada, mas agora é o desafio, como dar e cativar o interesse dos alunos. Então, o que eu vejo dos meus pacientes mais jovens, mais adolescentes, o Max, eu não sei se você sente isso também, até queria saber de você, mas muitos pacientes meus, jovens, adolescentes, eles falam, Fred, eu não aguento mais essa aula online, eu queria ir para a escola. Você vê, né? Como o mundo dá voltas, né? Um dia o próprio aluno ia falar que quer ir para a escola, né? Olha só como o mundo dá voltas nesse contexto, né? Mas você, como é que está essa questão de aula? Está conseguindo cativar? Está conseguindo prender? Até quando Até quando você fala, né, que fica muito difícil de passar para o aluno que ele se interessa como ele está em casa e tal. Eu acho que muito disso pode ser também a causa de depressão, ansiedade, certo? Porque solidão, eu acho, né? Imagino que solidão traga esse tipo de pensamento e tal. Mas eu tô bem. Eu tô estudando certinho. E tô aproveitando também esse tempo para ler alguns livros, né? Hoje mesmo eu tava lendo algumas frases de alguns filósofos e tal, que legal, bacana. Sim. Tava até lendo Darwin, né? Ele tava falando sobre a teoria da evolução e tal. E foi uma coincidência você ter começado com esse assunto. Que realmente, né, ninguém tá totalmente
acostumado com o tempo que a gente está vivendo. Então, muito disso, muitas mudanças assim podem causar né, na mente, causar algo na mente. Você Mas é falou, isso. você falou isso, desculpa te interromper. Aliás, Falcone, tem um telespectador aí assistindo o Falcone. Meu nome é Fred. Qualquer pergunta que quiser fazer, pode enviar aí pra gente. Deixa eu até colocar aqui. É É isso mesmo. só, é só pode parecer besteira, mas não é. Isso aí é tratamento. Isso aí pode ser feito dentro de casa. Entenda, tudo isso que eu vou falar não tem nada a ver com a ditadura da beleza do corpo perfeito. Mas, Max, hoje, qualquer tratamento de ansiedade e depressão tem que ter atividade física. Tem que fazer. Atividade física hoje é considerado tratamento. Não tem nada a ver com aquela coisa da menina ficar com aquele corpo perfeito, o cara ficar bombadão, fortão. Não, não, não. Na atividade física, a gente tem duas glândulas, uma em cima de cada rim, que parece um feijãozinho. Ela se chama suprarrenal. Na atividade física, a suprarrenal, ela libera uma série de substâncias muito potentes, que melhoram a ansiedade, a depressão, dão pique, dão disposição, que é liberado por essa glândula, que tem em cima do rim, parece feijão suprarrenal. Então, a atividade... Olha só como o nosso corpo é sábio, Marcos. Olha só. O nosso próprio, como a natureza sabe, o nosso próprio corpo tem remédios potentes dentro da gente. Tem farmácias. Tem pequenas farmácias dentro da gente e quando a gente faz atividade física, acaba liberando essas substâncias que ajudam na calma, na depressão, na tristeza, no pique, disposição. Atividade física, tem que fazer atividade física. Atividade física faz bem para quem está ansioso, deprimido, ajuda o paciente a dormir, porque muita gente que tem depressão ou ansiedade não consegue dormir direito, então a pessoa dorme. Olha só, Max, imagina você, de repente, de hoje para amanhã não dorme direito. E é insônia, ou por algum motivo ficou pensando em alguma coisa, foi dormir até mais tarde. Concorda comigo, Max, que o dia seguinte, quando você acorda de manhã, você já vai acordar cansado? Sim, com certeza. E tem pacientes que não conseguem dormir a noite toda. Quer dizer, a pessoa já acorda de manhã aos frangalhos. A pessoa já não dormiu à noite, pro dia seguinte, vai estar impaciente, vai estar irritada, a pessoa vai estar nervosa. Você está cansado, você não vai ter energia para finalizar um estudo, uma tarefa. Olha só como o sono é importante. Você concorda comigo que se você não tem uma boa noite de sono, no dia seguinte você já acorda impaciente, irritado? É isso aí, dormir também, ter uma boa noite de sono. O sono tem tudo a ver com a saúde mental. A gente vê que pacientes que têm problema de sono tendem a ter mais ansiedade, mais depressão. Isso estudos que já vieram da neurologia para a psiquiatria. Então, por que eu estou falando do sono? Porque, na verdade, a conversa veio lá da atividade física, que a gente sabe que a atividade física aí ajuda a regularizar o sono, entendeu? Então, uma coisa boa ajuda a fazer uma atividade saudável, ajuda a regularizar uma outra atividade que também é importante ser saudável, né? O sono. Lógico, uma pessoa ansiosa, vamos supor, o Max é ansioso e à noite ele vai lá assistir um filme de suspense. Não vai ajudar, né, Max? A pessoa ansiosa tem dificuldade para dormir. Aí à noite vai assistir um filme de terror. Não ajuda. Então, o que você está assistindo à noite? O que você está lendo? O que você está vendo no Netflix? Então, à noite é um horário onde você não pode cutucar algumas áreas suas que são seus pontos fracos. Você é ansioso, ou a paciente é ansiosa. Não adianta ela de noite ver um telejornal onde aparece uma criança atropelada, um avião que caiu e uma entrevista de uma mãe que viu o filho morrer de Covid. Isso vai ficar na cabeça. Então, você entendeu? Então, é o que a gente chama de higiene do sono. A higiene do sono que a gente fala é o que você assiste, o que você come, o que você lê antes de dormir. Nem é preciso dizer. Você tem problema de sono, você não vai à noite ficar tomando café ou psicoestimulantes, aqueles Red Bull, esses energéticos. Essa palavra é certa. Energético. Você já não dorme, você vai tomar energético, vai tomar café, vai ver um filme de suspense, de terror,
não vai ajudar, vai piorar. Então, o paciente tem essa participação. Não é só o médico dar um remedinho para dormir. Não é só isso. O paciente já tem uma disciplina de noite já evitar essas coisas que atrapalham o sono. Entendeu? O que Entender, né? mais? Ó, foi perguntado o porquê, né? A explicação da oscilação de humor de uma pessoa. Então vamos lá, olha só. A oscilação normal, a oscilação do humor, é o que a gente chama de modulação. Então, ao longo do dia, o Max, é normal, é salutar, é da parte comportamental do cérebro humano a gente oscilar entre momentos de alegria e tristeza. Então, o ser humano normal, ele tem essas oscilações, tá? Certo? Entenda, isso aí não é transtorno bipolar. Às vezes as pessoas confundem essa oscilação de humor com transtorno bipolar. Transtorno bipolar é uma outra doença, tem outras características, são quadros muito mais graves. Agora, o que acontece? Essa oscilação de humor entre alegria, euforia e tristeza tem um limite. Então, você tem o que chama de modulação, que é uma certa oscilação. Se, de repente, um lado tiver muito para cima, euforia, ou um lado tiver muito para baixo, depressão, aí tem que procurar o psicólogo. Aí, essa oscilação é oscilação perigosa, pode refletir uma doença. Agora, assim, ao longo do dia, sim, você acorda de manhã, você recebe uma notícia legal, você fica alegre, feliz, aí depois do almoço, à tarde, você ficou sabendo que o tal amigo está internado, alguma coisa aí você fica triste, chateado. Isso ao longo do dia é normal, é da natureza do cérebro humano ter esses altos e baixos ao longo do dia. Mas que nem eu falei, dentro desse espectro de alto e baixo, não pode subir muito nem abaixar muito. A pessoa ter picos eufóricos, que destoam com a realidade. Você vê pessoas que às vezes você vê que entram em quadros aí que se acha estranho, a alegria, a euforia de uma pessoa, você vê que não está normal. Ou às vezes uma tristeza muito grande, a pessoa fica muito abatida, derruba muito essa pessoa. Tem uma pergunta interessante da Ival que perguntou por que no adolescente ocorre com mais frequência. Excelente pergunta. Exatamente na adolescência é que no homem a gente tem o pico da testosterona e na mulher são 4 hormônios: estrógenos, progesteronas, FSH e LH. É a hora que a natureza fabrica, é a hora que o ovário, a hipófise, suprarrenal, todo esse conjunto de órgãos endócrinos, eles começam a jogar na corrente sanguínea uma carga muito alta de hormônios. Então, exatamente essa fase de pico hormonal na adolescência e na juventude é onde você tem as maiores alterações de humor, nervosismo, irritabilidade, choro constante, tristeza, desânimo, mas aí é por causa metabólica. Ainda que esses hormônios interajam com o cérebro, ainda você tem um peso hormonal aí que é o que dita esse padrão. Olha só que interessante, Eva, não é só na adolescência. Você pega uma mulher em fases pré-menstruais, você vê alterações de humor. Você pega, olha só, no puerpério, quando a mulher tem um filho, a depressão pós-parto, e quando começa a ter uma oscilação de humor, e quando sai o bebê do corpo da mulher, a mulher começa a fabricar vários hormônios de forma rápida. A natureza é sábia. Na hora que nasceu a criança, ele já volta ao funcionamento normal. Tanto, olha só, Max, a gente tem uma triste realidade que a maior causa de infanticídio no mundo, ou seja, a maior causa de crime contra o recém-nascido, é a depressão pós-parto, é a mulher que mata o filho. É a principal causa de infanticídio no mundo todo e no Brasil também. Infelizmente, a depressão pós-parto, por oscilação desse humor. Vamos lá na mulher de novo, a mulher na menopausa, quando a mulher para de fabricar os hormônios, começa a cair a níveis muito baixos. Começa a ter depressão, calores, fogachos, irritabilidade, tristeza, porque caiu a fabricação de hormônios. Então, respondendo a Eva, a gente não tem só na adolescência, na juventude e na adolescência. Tem na época do pós-parto, na mulher
na menopausa. E na geriatria, a gente tem tanto no homem quanto na mulher também depressão, o Marcos, porque começa um homem cair a testosterona e na mulher já vem a queda dos hormônios, desde a menopausa. Então a gente tem uma incidência muito alta na psiquiatria de depressão no pacientinho geriátrico, por queda de hormônio e por conta que na nossa sociedade, o Marcos, velho e idoso é considerado lixo, é considerado peso. Diferente das culturas orientais, onde os pacientes, as pessoas geriátricas são muito respeitáveis. Então, o que acontece? Aqui no Ocidente, o vovozinho, a vovozinha, você não vê um comercial de vovozinho e vovozinha, se não for para remédio, onde a gente vive a ditadura da beleza e da estética, onde é o sistema de crenças, de modo geral, é o sistema de crenças da cultura ocidental, coloca o pacientinho velhinho, o vovô, vovó, como lixo, como um peso para a sociedade. E aí ele se sente inútil, né? O vovô, a vovó, pô, o que eu faço agora da vida? Então, na verdade, isso pesa. Então, você tem uma depressão na geriatria muito grande por causa desses pacientes. Imagina, na pandemia aí, o vovô e a vovó que mal saía, agora não pode sair. Então eu peguei muitos pacientinhos geriátricos, Max, que falam que sentiam saudades do grupo de amigos, do grupo de caminhada, da atividade religiosa, que é de final de semana frequentar. E o paciente geriátrico foi o primeiro a ser proibido de sair de casa. Eles foram os primeiros que começaram a ser proibidos, Max, eram os pacientinhos geriátricos. E o que acontece? O vovô, a vovó, numa cultura onde ele se sente inútil, já não sai para ver, mal sai, e agora já